Em Recife, a mobilização popular conseguiu adiar o início das obras de um empreendimento imobiliário de grande porte no cais José Estelita. A classe artística se juntou à população, ampliando a visibilidade do movimento Ocupa Estelita. O cais José Estelita, em Recife, ocupa uma área equivalente a 10 campos de futebol. O terreno, que pertencia à Rede Ferroviária Federal, foi arrematado em leilão por um grupo privado para a construção de 12 edifícios de até 41 andares. Em 2012, 4 anos após a compra do terreno, surgia a primeira grande reação ao empreendimento. O coletivo Direitos Urbanos foi formado por pessoas que se opõem ao projeto e defendem a preservação da área, que integra uma região histórica de Recife. O que dirá o mundo? Nasceu então o movimento Ocupa Estelita. Eu até estarei. Reconheço a cidade, o que dirá o mundo? Essa área toda, a área do cais inteira, está sendo privatizada, quando logo aqui do lado tem várias pessoas sem casa e isso, só de pensar nisso é um absurdo. O cais foi literalmente ocupado em maio deste ano, quando os galpões que hoje compõem a paisagem do Estelita começaram a ser derrubados. Bastaram 24 horas para que o Instituto do Patrimônio Histórico embargasse a demolição dos galpões como medida cautelar. Vamos lá, Recife! Vamos lá, Pernambuco! Parabéns a cada um de vocês, o que vocês estão fazendo é exemplo para o país. O Ocupa Estelita virou uma grande festa, conquistou o apoio da classe artística, ganhou repercussão nacional e vem gerando debates mais amplos sobre todas as questões urbanas que afetam a população de Recife e de outras grandes cidades brasileiras. O drama que banca a fome desses animais. Esse momento de discutir o novo Estelita, na verdade, é discutir a cidade do Recife. Passar a compreender que aquilo sim, através de um novo plano urbanístico, pode ser uma ilha maravilhosa para o Recife. Em cumprimento a uma ordem judicial de reintegração de posse, a Polícia Militar de Pernambuco dissolveu o acampamento. Os manifestantes permaneceram acampados embaixo de um viaduto vizinho ao cais. Semana passada, todas as barracas foram retiradas, por iniciativa do próprio movimento. Mas a luta continua. A gente sabe que a gente está incomodando, a gente sabe que a gente está fazendo uma pressão política muito forte. É necessário que a Prefeitura da cidade do Recife ela assuma uma postura mais ativa, pensando no interesse público na questão. 12 torres no cais, 12 torres a mais. Erro das estatais, sangue jorra no cais. E a gente continua aqui no estúdio a discussão sobre o uso do espaço urbano, a interação da população ao local onde vive, principalmente a participação dos cidadãos nas decisões sobre o planejamento das cidades. Com a gente a cantora Karina Burr, que esteve lá no cais José Estelita, o artista plástico mexicano Héctor Zamora, que tem uma reflexão na sua obra sobre a interação das pessoas e a cidade, a ocupação da cidade, e o arquiteto Guilherme Wisnik. Tudo bem, gente? Boa noite. Olá. Boa noite. Karina, quando você fez os shows lá, você foi lá muitas vezes em Estelita? Eu fui desde o primeiro Ocupa, nunca para fazer show, mas sempre para ficar fazendo barulho lá junto com todo mundo, né? E aí os shows começaram a ter com essa história da ocupação de fato, né? De todo mundo acampado lá. É um grito, gente, da população e das pessoas em relação à cidade que a gente quer, né? Parece que as cidades brasileiras, Guilherme, parece que elas não são planejadas para as pessoas. Parece que viver nelas fica cada vez mais difícil. Mas o Brasil está apresentando agora um movimento muito novo de conscientização da ocupação do espaço urbano, que as pessoas estão percebendo que manifestar os seus direitos na cidade é que é fundamental, né? Foram 20 anos de ditadura militar
antes disso, um país colonial, né, e cuja noção de espaço público não se constituiu muito bem, né? A noção de esfera pública, o que é o direito público? No Brasil, a tradição é você tratar os interesses públicos como se fossem privados, na base da corrupção, dos favores pessoais, etc. E é isso que aparece, quer dizer, a especulação imobiliária age em conluio com as forças políticas muito dessa maneira. Só que a população brasileira agora, depois já de tanto tempo do fim da ditadura militar e da volta da democracia, começou a entender que a batalha é na cidade, que é ocupar, que é fazer resistência. Isso é um fenômeno novo. Diante de um quadro tão difícil, essa é uma boa notícia, né? É um olhar que a gente pode ter positivo. Você falou em ocupação e a gente tem várias formas de ocupação. Você estava conversando comigo. Tem a ocupação artística, o artista pensando na cidade, né, Hector? E o seu trabalho diz muito respeito a isso e pode ajudar também a gente a entender a cidade de outra maneira, né? Qual que é a sua história? Exatamente. Eu acho que para mim é muito importante meu trabalho, ter a possibilidade de entrar na cidade, de entrar em um diálogo mais direto com as pessoas, porque no final, pessoalmente, eu sinto que o museu é um espaço que já me limita como artista. E a possibilidade de conseguir trabalhar em um espaço público urbano abre a discussão à cidade. E acho que isso é muito interessante. Em casos particulares, como essa ocupação que está acontecendo lá no Recife, é interessante como os artistas começam a participar dentro dessa discussão, trazendo propostas, levando uma questão também poética, que se combina com uma questão política e crítica. Quanto tempo você está aqui no Brasil? 7 anos. 7 anos. Olha só, a gente está vendo algumas imagens de uma instalação do Hector. A instalação que vocês viram ali era no Rio Tamanduateí. Isso. E essa instalação que a gente está vendo aí é um trabalho em São Vicente. É um trabalho em São Vicente. Com boias que você colocou ali para as crianças poderem brincar, né? Exatamente. Foi um domingo maravilhoso que a gente levou as boias e aí com a participação das crianças que estavam na praia, a gente conseguiu fazer essa estrutura flutuante que no final era um resultado da interatividade com as pessoas e da própria cidade se manifestando nesse momento. Mas eu fico pensando o seguinte, gente, a gente está aí lutando com uma força econômica muito poderosa. A gente está lutando contra grandes corporações. Essa luta de Estelita e a luta da população não parece meio romântica? Bom, acho que a Karina vai falar sobre isso certamente. Eu queria dizer, em relação a isso, tem um ponto muito importante que é o seguinte. A noção de espaço público como conflito, quer dizer, o que eu acho que define espaço público é conflito. E isso é que é novo também para nós no Brasil agora, porque a nossa, digamos, a visão romantizada do espaço público é que ela é o espaço pacificado, é o lugar da praça onde a criança vai dar milho para a pomba, entendeu? E não é disso que se trata, quer dizer, agora, por exemplo, a Praça Roosevelt, a nova Praça Roosevelt em São Paulo, por que ela é um espaço público de verdade? Porque os skatistas estão brigando com as famílias que levam as crianças, com os moradores dos prédios que agora não gostam do barulho. Todo esse conflito ele é positivo, porque ele é sinal de que as pessoas estão se apropriando e estão usando. Então, isso a dinâmica própria de um espaço público envolve necessariamente conflito, e conflito é positivo nesse sentido. Essa situação de conflito, um trabalho de arte, muitas vezes, ele desencadeia também conflitos. Acho que no caso do Hector ele faz isso. E não é à toa que os artistas estão se aliando aos movimentos sociais, como é o caso do Ocupa Estelita. Né? Você tem ali arquitetos, artistas, intelectuais de diversas naturezas, porque sabem que a cidade é um lugar de disputa e estão tentando trazer essa dimensão do conflito à tona, um pouco contra a especulação imobiliária. Agora, pode continuar desse ponto. É um antagonista muito forte, né? No caso do Estelita, por exemplo, as empreiteiras que são donas do projeto, né, do consórcio Novo Recife, é quem patrocinou a maior parte da campanha do governador do estado, que é o mesmo partido do prefeito, o PSB. E assim, o procurador-geral do estado é o primo de Eduardo Campos, é quem defende as empreiteiras. O escritório dele é quem defende essas empreiteiras do consórcio Novo Recife. Então, é um poder muito grande, né? Eles compram
a cidade nas campanhas, né? Eles já pagam antes, então é uma briga muito forte. Isso não é só no Recife, né? Não, a gente tem campanhas presidenciais todas baseadas mesmo no dinheiro das empreiteiras, e aí, das no caso do construtoras. Estelita, especificamente, tem um monte de irregularidade no projeto, muitas irregularidades em várias instâncias, então não é romântica a briga. Ela tem justa. Não, e muito concreta, fundamentada. e acho que pelo menos queremos crer com chances de sucesso. Sim. Quer dizer, não é romântica nesse sentido. De fato, o que provavelmente esses grupos econômicos não imaginavam é que haveria uma mobilização tão forte. Sim. Agora, essa mobilização existe, então a briga está se dando em instância pública. A gente, por exemplo, aqui em São Paulo, tem alguns exemplos aí de ocupações, desses conflitos. Você falou da Praça Roosevelt. A gente tem também um movimento do Parque Augusta, as pessoas querendo que aquele local não se transforme em mais um espigão, mais um local ali de prédios. Tem o próprio Buraco da Minhoca, que é um local que as pessoas fazem festa. Esse sintoma mesmo da gente estar ocupando a cidade. Mas a gente discutindo sobre o plano diretor, o Nuno Ramos, aí a gente está vendo imagens da Praça Roosevelt e do buraco da Minhoca que fica ali perto da Praça Roosevelt. Só que o Nuno Ramos, numa discussão do plano diretor, até aqui para o Metrópolis e para alguns jornais, ele falou de uma questão importante que é da violência. Que a violência é um aspecto que que é importante a gente debater, porque a violência afasta as pessoas das ruas, a violência pode ser algo que pode ser um limitador nessa visão que a gente tem de uma nova cidade. O que vocês acham? Lá vai eu falar de novo. Manda ver, mas é para isso que você No tá caso aqui. especificamente do Estelita, a violência, por exemplo, foi toda da polícia, né, na desocupação. Foi um mês, né, de ocupação, as pessoas lá dormindo nas barracas, acordando, passando o dia lá com as coisas. E a violência veio da polícia, o roubo veio da polícia, a chicotada veio da polícia. Mas a gente está num estado violento, mas a violência das cidades, a violência que faz com que as pessoas não saiam para as ruas, por exemplo. Mas se ocupa de não querer a rua, ocupar isso muda, né? Mas eu acho que a gente vive um movimento contrário a esse agora. Exatamente. Eu acho que... Você acha também? O Brasil, há muito tempo que... E São Paulo, a Cidade de Muros, é o nome de um livro importante sobre São Paulo, quer dizer, essa ideia de que o brasileiro não usa o espaço público porque o espaço público está tomado pela violência. Isso é um jargão, né? Mas, recentemente, é o contrário. A população está. Então, as manifestações de junho de 2013 foram um sinal disso. Você deu exemplos aqui, eu acrescentaria o Festival Baixo Centro, que faz todos os eventos em torno, o próprio Minhocão aos domingos. Quer dizer, todos são sinais de que já não é mais esse o caso. E, na verdade, uma das grandes armas, digamos, entre aspas, de maneira irônica, contra a violência é você usar o espaço público e não você se proteger atrás de muros. É o que aconteceu em Medellín, na Colômbia. Né? Medellín fez uma política de espaços públicos. E aí a cidade, que era a sede do cartel, nos lugares mais violentos do mundo, hoje em dia é um lugar com outro tipo de relação. Sim, eu acho que também tem um problema aí com a mídia, né? Que a mídia fica repetindo e repetindo que você está morando em uma cidade perigosa, você não pode sair. E aí as pessoas ficam mais nesse ambiente mais de shopping, todo mundo como pensando que você apenas põe um pé na rua e você já vai ser assaltado. E a verdade é que não está acontecendo isso. Você está vendo com tudo o que está acontecendo na cidade. Eu mesmo como artista, o tipo de convites que estou recebendo para fazer outros trabalhos que não são em museus também, ocupando esses novos espaços que estão sendo tomados pela cidade, pelas pessoas que estão morando. Claro, até o movimento do Minhocão em São Paulo, a gente pode também pensar nisso, né? Que tá incluso nesse festival Baixo Centro aí, mas também é a cidade que não quer mais aquele monstrão ali. Exatamente, ele é muito sintomático nesse sentido, porque o que São Paulo fez, não foi só São Paulo, é um paradigma americano, Los Angeles, né? Foi sacrificar os seus espaços públicos em nome dos espaços de circulação do automóvel. Então, viadutos e avenidas expressas cortando tudo. Hoje em dia, se você pensar em transformar o Minhocão num parque, ele é muito simbólico por isso, ele é o sacrifício ao contrário. Você sacrifica o espaço do carro para ser um espaço público de volta. Por isso ele é muito simbólico nesse sentido. Bom, você falou que eu achei interessante, Guilherme, dos conflitos
que você abrir esses espaços para a sociedade é abrir também espaço para os conflitos. E eu acho que a gente está começando a ficar preparado para receber esses conflitos, né, Karina? Você que ficou lá na ocupação, Hector, a gente tem que se preparar e ser tolerante e saber exigir. A gente... É saudável, né? É saudável, né? E eu acho que a gente tem, na verdade, tem uma dificuldade ainda de entender do que é que se tem direito, né? Do que se pode fazer no espaço público. Fica uma coisa como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, né? Não posso fazer isso aqui nessa rua. De repente descobre que pode. E aí nasce uma nova coisa ali, né? E a gente faz isso muito bem no carnaval, né? No carnaval a gente ocupa tudo, né? De uma forma que as coisas acontecem, né? Os blocos saem, né? As coisas acontecem de uma maneira maravilhosa e é tudo ali, né? Não tem uma força superior dizendo fazendo vai a ser mediação, assim. As coisas né? funcionam. Tem uma cena que eu vi muito louca, que eu tenho uma parte da minha família que é alemã, né? E vem um primo que é policial, ele vem há 40 anos para o Brasil. E a primeira vez que ele foi ver o Galo da Madrugada, que ele olhava, ele ficava chorando, assim, porque ele não entendia como podia aquela quantidade de gente na rua, sem polícia que desse conta nem de 1 milionésimo daquilo, e todo mundo embriagado no carnaval e aquilo acontecendo de uma maneira maravilhosa, sabe? E ele olhava e ele, sabe, e aquilo acontecendo, a gente sabe fazer isso, né? Muito bem. Então pronto, então a gente muda essa hashtag e coloque Ocupe o Brasil. Pronto. Muito obrigada. Obrigado a você.